Boa noite a todos. Sempre costumo dizer, né, que é um prazer muito grande, né, nós estarmos dentro de uma casa espírita, um centro novo que nós não conhecemos. E eu queria agradecer, né, o convite, a direção da casa pelo convite, essa oportunidade de trabalho que estão me dando, né. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, em primeiro lugar, né, a Deus em primeiro lugar e a Ele, porque nós temos a consciência certa que Ele está conosco. Porque Ele mesmo nos disse, né, que quando mais de um falasse o nome dele, ele ali estaria. Então nós temos a certeza que estamos falando no nome dele e que estamos contando com a presença dele em todos os nossos trabalhos, em todas as palestras, em todos os estudos que é feito numa casa espírita, nós contamos com a presença dele. Não só com a presença dele, como das mentores da casa e todos os espíritos amigos que vêm também à casa justamente para dar esse respaldo, para nos ajudar nessa ambientação tão tranquila e amorosa que nós passamos aqui. Então, feitos os agradecimentos, eu queria dizer que meu nome é Edilson, eu venho lá da casa de Adriana, no Recreio, e aí vocês devem falar, mas que nome interessante, Casa Espírita Centro de Adriana. Por que isso? É porque ela era uma jovem, eu não cheguei a conhecê-la, porque só tem 4 anos que eu frequento esse centro. E na realidade, de espiritismo, eu só tenho 14, porque eu fui para o espiritismo através do Rodrigo. Eu era católico, mas aí ele tanto me convidou que eu fui. E aí eu obtive as respostas que eu procurava e acabei também mudando, vindo para o Espiritismo. Então ela dá uma passagem numa casa e ela pede aos pais que abrisse um centro. E olha que ela era católica, ela ajudava da catequese, né, do catecismo na igreja que ela frequentava, ela fazia parte daquela congregação de Maria, era uma católica realmente fervorosa. Mas ela contraiu um câncer, ainda jovem ainda, ela morreu muito nova, e desse câncer ela passou muito tempo fazendo tratamento no INCA, essa coisa toda, mas ela não morre do câncer. Ela morre porque, numa consulta que ela é levada pelo pai, na volta, alguém bate no carro e ela acaba desencarnando. E aí ela pede à mãe e o pai que abrisse um centro, porque lá ela viu realmente as diferenças que existia de um pensamento e de outro. Porque lá, quando ela chegou, ela disse que ela se sentia sem a perna. E passou algum tempo, a espiritualidade começou a dizer para Adriana: levanta e anda que você pode. Você aqui não precisa de mais isso. E ela realmente chegou, viu que era realmente daquela forma, e ela vai dar essa informação nesse centro e pede que a mãe abra, e a mãe vai, abre, aí com a ajuda de todo o pessoal que ficava ali em volta ali, que conhecia a menina, que a menina ela fazia bailé, ela fazia uma montoeira de coisa, ela dava aula de bailé, e aí o centro foi aberto. E está lá até hoje, eu acho que deve ter uns 12 ou 13 anos. Mas, como eu disse, eu também vim para o Espiritismo por causa do Rodrigo. Você sabe que o Rodrigo ele tem aquela deficiência, né? O Rodrigo ele não enxerga, né? Ele não tem a visão do corpo físico. Ele já nasceu com uma baixa visão. E nós corremos tudo quanto era lugar, eu e a mãe, para poder ver se conseguíamos encontrar um alento, encontrar alguma coisa, a cura. Nós estávamos realmente atrás da cura física, na realidade. E nós fomos em diversos lugares. Quando ele se casa, a sogra dele diz que ia levar ele num centro espírita, porque ele tinha um trabalho a fazer lá. E ele vai e fica, e depois ele me convida e eu vou também. Quer dizer, isso tudo, apesar que eu nunca fui, nós nunca fomos daqueles pais de perguntar o porquê, o para quê, como é que pode só comigo. No início nós até perguntamos, mas depois que o tempo foi passando, nós fomos vendo que se estava acontecendo é porque era para acontecer. Porque mesmo em outras religiões, nós também acreditamos, mesmo no catolicismo, eu acreditava que tudo estava na mão de Deus, que tudo estava realmente no controle, e às vezes eu fico assim pensando, né, como as coisas deram tudo tão certo, tudo tão correto, tudo tão bonita, e eu não vou ficar aqui descrevendo sobre a minha vida, porque eu tenho outros trabalhos a fazer aqui, mas realmente essa parte aí eu quis para mostrar para vocês, porque tem pessoas que dizem, não, eu estou no Espiritismo desde que eu nasci. Não, eu não estou no Espiritismo desde que eu nasci. Na realidade, eu vim para o Espiritismo com 61 anos.
Estou com 75 agora, aí antes de ir lá para esse Santo Adriano, no Recreio, eu fiz parte de uma casa no Meia, não sei se vocês já ouviram falar, Legionários de Maria, conhecem? Estou lá na Rua Rio Grande, eu fazia parte do coral de lá. Ao mesmo tempo, eu frequentava uma casa próxima à minha casa, porque eu morava em Bangu, que era o Centro Preço e Sofredores, e fiquei esses 2 tempos nas 2 casas, e realmente eu descobri que era tudo que eu queria, que era tudo que eu precisava. Porque a doutrina espírita, ela é um verdadeiro... o Evangelho, eu digo que ele é um verdadeiro receituário. Ele é um verdadeiro código para nos dizer o que nós temos que fazer para realmente chegar a uma posição melhor. Para realmente entender o que nós estamos fazendo aqui. E o tema que eu venho falar aqui hoje é justamente sobre amar o próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Mas antes eu queria agradecer a vocês, os espíritos encarnados que aqui estão, e os desencarnados também, que sempre são em maiores números, né? A gente sabe que a casa está cheia, a gente não tem uma percepção do que acontece dentro de uma casa espírita na hora de um trabalho. A gente não tem noção de quantos estão aqui sendo amparados, porque nós ainda não temos essas condições, nós não somos médios todos, mas não temos essa possibilidade realmente de visualizar ou de ouvir. Mas sabemos que os trabalhos são muitos que acontecem aqui numa hora dessa. Então, amar, interessante, né? Nós achamos que nós já sabemos do amor, né? Nós sabemos, sim. Vinícius, no livro Das Pegadas do Mestre, ele nos diz que o amor ele tem inúmeras adjetivações. Nós conhecemos o amor fraternal, que é o amor que um irmão tem pelo outro. Nós conhecemos o amor paternal, que é aquele que o pai tem pelos filhos. O amor eros, que é do homem para a mulher. Cupido. Esses amores nós conhecemos. Mas o próprio Chico, nosso querido Francisco Xavier, que ele diz que esse amor que o pai tem por todos nós, e Jesus também, o que mais se aproxima é justamente o amor maternal. É o amor que a mãe tem pelos filhos. Esse amor é o que mais se aproxima. Porque a mulher, sem ela emprestar o seu útero para que um novo espírito tivesse a chance de reencarnar, nenhum de nós conseguiríamos estar aqui. Nós precisamos de um útero materno para poder chegar aqui e nos apresentar aqui. A mulher, ela tem justamente esse poder de se larguecer para que dentro dela se crie um novo corpo e que seja colocado um espírito ali e um novo ser dali vai nascer para que ela venha realmente cuidar daquela criança, cuidar daquele espírito que ali está. Então é por isso que o Chico nos diz que o amor que mais aproxima do amor do Cristo é justamente o amor que a mãe tem pelos seus filhos. Porque a gestação, a Cordoelha, é um trato entre Deus e a mulher. E só através dela nós podemos reencarnar. Dependemos de um corpo feminino para que realmente a junção de um óvulo, de um espermatozoide, venha dar origem a um novo corpo, para que seja colocado justamente aquele espírito necessitado daquele corpo naquele momento que foi feita a fecundação. E hoje, falar sobre Jesus é algo que nos emociona muito, né? Falar sobre o Evangelho emociona muito. E nós sabíamos que tinha uma turma muito grande, porque Jesus ele nos falava por parábolas. E para cada questionamento, cada ensinamento que ele ia dar, ele usava um tipo de parábolas. Por exemplo, se ele ia falar com as mulheres, ele falava sobre a dracma. Por quê? Como é que pode uma senhora de casa ela passar a noite inteira procurando uma moeda que não era mais que 1 centavo? Que valor tinha aquela moeda para ela? Então nós temos que entender que naquela época os colares que eram usados para aquelas senhoras eram justamente feitos com aquelas moedas. Se fazia um furinho e fazia o colar. Então ela perdeu justamente um dracma que fazia parte do colar dela. Quando ele ia falar com os homens, ele falava sobre as ovelhas, falava sobre o bom pastor. Para cada um assunto que ele ia expor, ele tinha um tipo de hábito ou de costume daquele povo que ele iria falar.
E nós, a parábola é uma forma de se falar, de se passar um ensinamento assim tão profundo que, vejamos só, já se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos da vinda de Jesus, que Jesus passou encarnado entre nós, foi uma vez só. Já chegou o novo consolador que ele mandou, que foi o Espiritismo, e nós ainda nos encontramos nas casas espíritas estudando a doutrina. Porque é um tipo de ensinamento que ele vai frutificar. Para aqueles que já estão prontos para frutificar, as pessoas vão receber aquele ensinamento e vão realmente ter olhos de ver e ouvido de escutar. Para aqueles que ainda não, ou que acham que já tem muito mais do que aquilo ali, para o futuro, aquela semente vai germinar. Porque não tem jeito. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que sair das condições lá no início, quando nós fomos formados simples e ignorantes. Simples por quê? Porque o nosso corpo era um corpo unicelular. Os primeiros seres que apareceram na época que a Terra teve condições de receber foi justamente as esponjas, não é isso? As amebas eram unicelulares. Hoje não. Hoje nós já estamos com um corpo que são verdadeiras máquinas. Não é? O nosso corpo é um corpo perfeito, mas vem passando de transformação desde aquela época. E ignorante por quê? Porque naquela época nós não sabíamos de nada. Lá naquela época dos mundos primitivos, a única coisa que nós sabíamos era das necessidades básicas. Era matar a fome, era ter uma caverna para morar por causa das feras, e depois, com o tempo, nós fomos aprendendo, e aí descobrimos o fogo, descobrimos que a comida, se fosse cozida, era bem melhor, a carne, aquela coisa toda. Aos poucos, nós fomos aprendendo, e nós nunca tivemos, nessa nossa caminhada daqui, que é uma caminhada imensa, porque nós não somos eternos, mas nós somos imortais. Quer dizer, então essa nossa esteira dessa caminhada, essa quantidade de reencarnações que nós já passamos, nós não temos noções de quantas, sabemos que foi muita. Imagine de 2000 anos para cá, quantas vezes eu já estive aqui, como estive, como Maria, como Joaquina, como João, como Pedro, ora negro, ora branco, outro, entendeu? Então, essa caminhada que é através de tudo isso que nós vamos conseguindo nos aprimorar. Mas lá no início nós só tínhamos o instinto. Depois nós fomos tendo emoções, com o passar do tempo fomos ganhando sentimentos, e hoje, o que nós estamos correndo tanto atrás? Para adquirir as virtudes. Que conhecimento, nós já temos muito, só precisamos colocar em prática. Nós não temos conhecimento? A pessoa que diz assim, não, eu nasci dentro da doutrina espírita, 60 anos estudando a doutrina. Imagina o quanto conhecimento essas pessoas têm. Isso não quer dizer que as pessoas vão estar no nível que nós vimos os fariseus. Os fariseus, o que eles faziam? Eles passavam o tempo todo estudando. A Torá era a única coisa que eles faziam. Mas para que eles faziam aquilo tudo? Eles faziam aquilo justamente por orgulho, para dizer que tinham condições de saber realmente, para dominar os outros que ainda estavam na ignorância da falta do conhecimento. Porque eles sabiam também, mas não sabiam como utilizar. Tanto que Nicodemos vai procurar Jesus e para saber sobre a reencarnação, e Jesus explica para ele e pergunta para ele como ele, sendo um doutor das leis, não tinha condições de saber sobre reencarnações. Que, na realidade, eles sabiam como acontecia. Aliás, eles sabiam que aquilo ali era assim, só não sabia como se dava. Porque esses conhecimentos já vêm muito lá atrás. Porque se nós formos reparar, se nós formos ler a história, se nós formos ver os estudos arqueológicos que são feitos aí, nós vamos ver que lá na China milenar, na Índia, no Egito, como é que eles faziam os enterros dos faraós? Eram aquelas tumbas suntuosas, com tudo que tinha direito ali dentro, era comida, quando se encontrava, quando abria a tumba, diversos corpos ali também. Então, eles sabiam da preexistência da alma após o desencarne, após a morte. Mas eles não sabiam exatamente como aquilo acontecia. E por que eles não divulgavam? Aquilo ali era só para os iniciantes, só para aquelas pessoas que eram iniciados naquele conhecimento. Porque quanto mais eu retenho o conhecimento, mais eu consigo escravizar os outros. Não é assim?
Não é assim que acontece até hoje também? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo dominar. Eu tive um amigo que ele foi há pouco tempo na Feira do Livro. Eu não lembro que era um bichinho que estava tendo lá, que todo mundo comprou para colocar na roupa. Eu não lembro. Aí um patinho, eu acho. Aí ele disse que falou, gente, mas por que está todo mundo usando esse pato? Aí parou numa loja, onde achou que a pessoa ia conseguir dar uma explicação para ele, e perguntou, vem cá, por que todo mundo está comprando esse pato colocado na roupa? Porque eu queria comprar também um para minha mãe e para minha filha. Sei, eu acho que é efeito manada. E é assim que nós vamos através do efeito manada. Para onde nos levam, nós vamos. Então, aquele que tem mais conhecimento tem muito mais condições de dominar e escravizar os outros. Então, Jesus aqui, ele nos traz a primeira parábola do nosso estudo, justamente a respeito dos fariseus, né? Nós já sabemos, né, quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os zelotes, quem eram os levitas, quem eram os samaritanos. Era tudo grupos que se formaram porque houve uma divisão entre as tribos, eles criaram tribos e ali eles brigavam por tudo. Por tudo eles brigavam, era por questões religiosas, era por questão de costumes, tudo eles criavam um caso. E Jesus veio justamente mostrar algo totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então, o que eles queriam? Eles precisavam tirar aquele empecilho do caminho deles. Eles precisavam eliminar Jesus. Eles não queriam só punir Jesus, não. Eles queriam arrumar um meio, que para quem lê as Escrituras, para quem lê até mesmo o Novo Testamento, vai ver que eles queriam arrumar uma maneira de entregar Jesus ao Sinédrio, para que o Sinédrio entregasse Jesus aos romanos. Por quê? Porque no Sinédrio eles não tinham o poder todos que eles queriam. No Sinédrio, eles podiam fazer julgamento, julgar a respeito da religião, a respeito dos costumes, a respeito do que eles chamavam de blasfêmia, que viviam dizendo que Jesus estava blasfemando contra o Pai, quando ele dizia que era o Filho do Homem, e outros questionamentos. Então, essa era a função deles ali, era estudar a Torá e justamente não deixar que nada mudasse, porque no Sinédrio eles podiam fazer esse tipo de julgamento, mas não interessava a ele esse julgamento. Para Jesus eles queriam realmente a crucificação. Tinha que entregar Jesus aos romanos para que os romanos pudessem julgá-lo e pudessem realmente condená-lo à morte. Então, eles, numa desses questionamentos, que eles viviam questionando Jesus por tudo, eles perguntam para Jesus, um deles, que eles se reúnem, depois que eles veem que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, porque eles faziam as perguntas, mas Jesus era um médium diretamente do Pai. Tudo ele se concentrava, ele se conectava antes de dar qualquer resposta. Ele não é que nem eu, que se me perguntar qualquer coisa, eu vou e respondo, que acho que sei de tudo. Ele, com toda a sapiência dele, ele não fazia nada sem antes se conectar com o Pai. Então, eles se reúnem, sabendo que tinha calado a boca dos saduceus, e um deles, que era senhor das leis, eles propõem um questionamento a Jesus. E vai e pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. Aí Jesus vai e diz para ele, o maior mandamento é amar a Deus sobre amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Esse é o primeiro e o maior. Agora tem um outro similar a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. E que nesses dois mandamentos estava incluído toda a lei e também os profetas. Por que Jesus fez questão de frisar isso para eles? Justamente porque eles achavam que Jesus tinha vindo para modificar as leis. E Jesus, no quarto capítulo, eu acho, não tenho certeza, aqui do Evangelho, ele diz que ele não veio para mudar as leis. Ele veio para cumpri-las. Então Jesus não veio para modificar nada. Jesus veio simplesmente colocar um outro foco. Porque Moisés, ele foi obrigado a colocar, realmente, foi obrigado, não, ele teve que mostrar um Deus vingativo, um Deus ciumento. Por quê? Porque nós éramos muito selvagens. Porque nós éramos, naquela época, como é que eu diria? Perigoso não é bem o termo,
Nós éramos bem rudes mesmo. Então, se não colocasse um Deus realmente punitivo, aquela turma não ia acreditar em nada que ele dissesse. Basta ver o que nós fizemos, né? Porque ele nos tira do deserto, ele nos tira lá do cativeiro, no Egito, eles nos trazem, nós passamos 40 anos perdidos no deserto, porque aquela geração não deveria chegar na Terra Prometida. Então foi por isso que nós andamos 40 anos perdidos ali. E aí o que acontece? Durante o dia tinha uma coluna de fumaça que seguia, e durante a noite uma coluna de fogo. Então nós todos que tivemos lá, nós percebemos tudo isso. E como ainda não acreditar? Mas mesmo assim, quando tinha sede, o que nós fazíamos? Nós começávamos a blasfemar e perguntar por que ele nos tirou do deserto. Nos tirou do deserto para morrer aqui? E ele, sendo médium que ele era, ele ia lá, ele, com o seu cajado, ele feria a pedra e dali da pedra saía água. E todo mundo matava a sua sede, mas quando voltava tudo de novo. A mesma coisa com a comida. Estamos todos famintos, foi para isso, vamos morrer de fome no deserto. E aí ele ora, Deus manda que desça o maná, todo mundo come, mas quando passa aquilo ali e volta de novo, a blasfêmia continua. Aí eu pergunto, e hoje? Será que nós não estamos mais assim? Hoje. Nós pedimos tanto às vezes as coisas, e quando as coisas estão fluindo bem para mim, eu estou satisfeito. Ah, meu Deus é maravilhoso. Ai, Jesus, nossa Senhora, meu anjo da guarda. Se alguma coisa der errado, eu já começo. Por que me abandonou? Poxa, eu que estou todo dia lá no centro espírita, eu que vou lá, como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, então, nós estamos ainda na caminhada, nós estamos ainda em preparo. Vamos chegar a um espírito puro? Vamos sim, claro que vamos. Porque esse é o nosso destino, sair de sermos ignorantes e chegar a um espírito puro. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte também. Então Jesus aqui, ele vai e fala os 2 mandamentos, tá? Eles questionam, Jesus explica o porquê, e diz que está tudo contido nas leis, nos profetas, e mais embaixo nós temos 2, eu estou ruim de guardar, estava até falando aqui, tem 2 passagens, essa passagem do maior mandamento, o mandamento maior está em Mateus, no capítulo 22, parágrafo 34 a 40. Fazei aos homens o que queiras que vos façam. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, parágrafo 12. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Lucas 6, 31. Depois nós vamos passar para a parábola dos credores e dos devedores. Mas antes disso, eu queria dar algum exemplo, né? Porque a doutrina espírita ela está cheia desses exemplos, justamente desse amar ao próximo, né? Que para amar ao próximo, depois eu vou falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, nós já temos que estar no nível da misericórdia. Sem a misericórdia, eu não consigo fazer a caridade. Então, se nós, nesse livro aqui, eu acredito que vocês já tenham lido, 50 anos depois, vocês devem lembrar do caso da Célia, né? A Célia, e eu não vou falar sobre a história toda, mesmo porque não daria tempo. A Célia, ela assume uma maternidade sem ter tido um filho, por amor à mãe. Ela não mede as consequências do que vai acontecer a ela. Ela era uma seguidora já de Jesus naquela época, ela era uma cristã. E por quê? Porque o pai, na juventude, ele teve um caso amoroso com a Cláudia Sabino, não chegou nem a ser um romance realmente, e essa mulher, ela era altamente apaixonada por ele. Ele vai trabalhar fora ali de Roma, sai daquele do Império mesmo, vai trabalhar nas colônias, mas ele volta a trabalhar. E quando ele volta, ela, quando reencontra com ele, tudo aquilo acende de novo. Então, o que ela pensa? Ela quer atingir justamente a esposa dele, que era uma pessoa totalmente também já voltada para o bem,
porque ela achava que a desdita dela toda aconteceu porque ele se casou com a Alba Lucínios, quando na realidade não tinha nada a ver. Ele se bem não casou com ela porque não era para casar mesmo. Então o que ela faz? Ela arma uma intriga, uma rede de intriga, e o marido que estava viajando, quando o marido retorna, eles conseguem colocar uma criança do lado da Alba Lucínios e vão dizer que aquilo ali era um filho dela, que ela tinha acabado de dar à luz. Mas a menina percebe e entra no quarto e diz que não, que o filho era dela. O pai, acreditando no que a filha disse, acaba mandando ela embora. Ela vai andar, imagina, naquela época, uma moça sozinha com uma criança no colo, andando nas ruas de Roma. Se hoje já está perigoso para uma jovem sair sozinha, imagina naquela época lá atrás, onde nós éramos totalmente selvagens e aonde os romanos achavam que tinham o direito de tudo e de todos. Então, quer dizer, ela sai, passa por diversas dificuldades, até que ela chega numa cidade e lá ela encontra um senhor que diz para ela que a acolhe, e como ele vê nela realmente um espírito totalmente puro, alguém totalmente dócil, ele conta toda a história dele e diz que ele, fugindo de toda aquela situação em Roma, que ele era um romano, ele tinha aberto uma congregação na África, lá perto de Alexandria. E convida ela para ir para lá, porque ele tinha o intuito de mandar a filha, mas ele não teve tempo de fazê-lo. Então ele diz para ela que ela poderia ir, ia se apresentar lá como sendo filha dele, e que iria, só que ela teria que trocar as vestimentas dela, ela teria que ir vestido como se fosse um homem, porque lá só era admitido como trabalhadores da casa realmente as pessoas do gênero masculino, não tinha mulheres na congregação, no templo, e ela ela se apresenta lá ao senhor Epifânio, que era o dirigente lá da congregação, ele conversa muito com ela e acaba aceitando que ela fique. Então, nós estamos vendo aí que isso é realmente amar o próprio como a si mesmo. Para evitar que a mãe dela, e que fosse uma instituição maior no casamento, ela assume toda a responsabilidade. Então, ela vai e começa a trabalhar lá na casa, o pessoal começa a gostar muito dela, mas ela começa a levar ensinamentos que são de encontro justamente ao Epifânio também, porque ela levava ao pé da letra os ensinamentos do carpinteiro. E o que ele faz? Ele manda que ela vá trabalhar fora ela trabalhava ali, mas passava um tempo fora. Ela tinha que fazer compras para trazer para a congregação, para o templo, e ficava numa estalagem. E o tempo se passa, ela continua indo, e lá a filha do dono da estalagem acaba ficando grávida de um soldado romano. E o que ela faz? Ela bota a culpa no irmão Marinho, que era a Célia. Mais uma vez, agora ela assume a paternidade. Vai assumir a paternidade e é expulsa do templo, deixam ela ficar morando num terreno perto, num casebre que tinha ali, e ela fica lá cuidando do filho, e só quando ela desencarna, e aí tem muitas outras coisas no livro para a gente poder ler, esse livro é muito bom, se não ler eu aconselho que leia, só no desencarne dela que eles vão descobrir que estavam diante de uma virgem, porque eles vão trocar a roupa dela e verifica que é uma mulher e não era um homem. E aí eles chamam o pai da menina e desmascaram a moça, mas aí ela também já tinha partido para o mundo espiritual. Então, isso era amar o próximo como a si mesmo. É nós realmente nos colocarmos no lugar do outro, não é dizer assim, eu me coloco em seu lugar. Tá, é válido, mas é preferível que eu diga, eu estou à sua disposição. O que você queira, o que você precisar, eu estou pronto em te ajudar. Que se colocar no lugar, eu posso colocar no lugar e não fazer nada. Então nós temos que agir, nós temos que ter ação. Olha só, eu vim aqui hoje porque eu quero te ajudar, eu vim aqui para isso. Eu não quero me colocar no teu lugar, eu quero me colocar à tua disposição. O que você está precisando? Disso, isso, isso. Se eu tiver condições de ajudar, eu vou ajudar. Então é isso, é amar ao próximo como a si mesmo. Mas para mim amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que, em primeiro lugar, me amar. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Como é que eu vou dar amor se eu não tenho amor? Então eu tenho que construir em mim também essa virtude. Eu tenho que desenvolver em mim esse amor,
para que eu possa doar. Eu não tenho como. Lá na bem-aventurança, se nós formos estudar as bem-aventuranças, nós vamos ver que Jesus inicia as bem-aventuranças falando dos pobres de espírito, não é isso? Pobre em espírito. E aí isso causou uma grande controvérsia, eu mesmo não consegui entender, até vir para o espiritismo, que era uma pessoa ser pobre em espírito. Hoje eu já sei, estudando o livro do Haroldo Dutra, e o verbo tornou-se parábola, que essa tradução aí era uma tradução que não caía bem, porque o pobre de espírito não é aquele que é baldo de conhecimento, que tem um espírito pobre, que se liga à miséria, esse termo. Não. Ser pobre em espírito é ser pobre em orgulho, é ser pobre no orgulho, é ser pobre no egoísmo, é não ter mais nem o egoísmo e nem o orgulho. E aí eu estou sendo pobre de espírito. Porque os ricos em espíritos, eles não foram acompanhar Jesus. Eles não aceitavam a presença de Jesus. Toda aquela multidão que seguia Jesus era justamente das pessoas que tinham uma necessidade de estar ali com ele. Jesus ele não tinha o menor problema de andar com as prostitutas, com os paralíticos, com os leprosos, com aqueles idosos cheios de verminoses, com aquele agricultor humilde. Não, ele não tinha esse problema. As únicas pessoas que ele censurava eram justamente os religiosos, que eram os saduceus, que eram os fariseus, que eram os levitas, porque eles estavam cheios, estavam que nem um copo, cheio d'água que não cabe mais nada, eles tinham todo o conhecimento. Então, por que eles iam andar com Jesus se eles não precisavam de mais conhecimento? Eles já tinham toda uma Torá para eles estudarem, muito embora eles não conseguissem colocar em prática o que ali estava. Mas eles tinham o conhecimento, eles tinham todos. Então, eles não iam. Então, Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses têm todas as possibilidades de se enriquecerem com as coisas de Deus e com as coisas do Espírito. Porque vão estar abertos para novas coisas. Vão aceitar melhor o que o outro diz. Acho que é Monja Quen o nome dela. Ela dá muito, às vezes, quando ela dá umas palestras no YouTube, que eu acho até interessante, ela diz que um dia ela recebeu um jovem que queria saber de algum assunto ligado justamente à vida eterna, com essa coisa toda. Mas só que aí, quando ela começou a falar, ela percebeu que ele estava dando uma aula para ela. Ele sabia tudo. Aí ela virou para ele e falou assim: vamos passar ali para a cozinha, vamos tomar um chá? Tomar um chá lá. Aí ela botou uma chaleira para fazer o chá, e a água começou a entrar em ebulição e sair pela boca da chaleira. Aí o jovem deu um pulo, mas, monge, olha só, vai se perder o chá todo, está tudo indo embora. Olha que maravilha que você percebeu. Que agora que você percebeu, eu vou pedir para você ir embora, se esvaziar e voltar amanhã. Volta amanhã para a gente conversar, porque a melhor coisa é você se esvaziar. Porque no momento não vai ter como nós conversarmos. Você sabe tudo. Você chegou aqui e falou de tudo. Então você está sabendo. Mas então você vai para casa e esvazia, depois você volta. Então o rico, o orgulhoso, ele de tudo sabe. Ele não precisa aprender de mais nada. A pior coisa que tem é nós convivermos com uma pessoa narcisista. E nós não temos o direito de julgar ninguém. Porque ela não vai deixar o outro fazer nada. Porque tudo que o outro faça não vai estar bem. Mas não é que não esteja bem, não. É porque não foi ela que fez. Caetano Veloso tem uma música que ele foi muito feliz num verso, não sei se é dele ou se ele simplesmente colocou a música para frente, quando ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso acha feio o que não é espelho. Porque se não for espelho, eu não posso me espelhar. Então eu acho feio. Porque o narcisista, ele quer mostrar que ele tem condições de fazer muito melhor de qualquer um outro. E assim também está o orgulhoso. E nós sabemos, né, que as duas grandes chagas da humanidade é justamente o orgulho e o egoísmo, que delas vem todas essas outras coisas malsantes que nós temos, que é a inveja, o egoísmo, a usúria.
tudo vem em relação ao orgulho e justamente o egoísmo. E Jesus condenava tudo isso. Tanto que ele chamava os fariseus de túmulo caiado, muito limpo por fora, bem caidinho por fora, mas cheio de ossos por dentro, cheio de podridão por dentro. Porque eles achavam que a limpeza estava no físico. A limpeza estava no físico. Mas a limpeza está dentro. Nada está fora, tudo está dentro. E eles achavam que essa limpeza justamente estaria fora. Através de todos aqueles atos que eles faziam, todas aquelas gesticulações, toda aquela coisa de chegar na sinagoga, ficar na porta da sinagoga orando ali o tempo todo, aquilo tudo ali era tudo coisas exteriores. Se eles olhassem para dentro do interior dele mesmo, eles iam ver o quanto eles pecavam em relação ao que eles faziam. Porque uma coisa é eu interpretar, uma coisa é eu ter certeza, uma coisa é eu ter fé. Porque nós já estamos numa fase, nós aqui hoje, que nós não podemos só crer. Nós temos que ter fé, porque esse capítulo ele fala sobre a fé também. Nós temos que ter fé. Porque eu crer, eu posso crer hoje aqui no que alguém me diz aqui na casa e chegar amanhã ali fora, alguém me diz diferente, eu já não estou crendo mais. Agora, quando eu tenho fé, porque fé, ele vem do verbo fides, é do latim, que significa certeza. Tem que ter certeza, tem que ter crença, tem que ter fidelidade. E é por isso que Jesus, quando houve aquele evento de que os apóstolos não querem deixar que os pais tragam aquelas crianças para que Jesus coloque a mão neles e dê a bênção para eles, Jesus vai e diz para os apóstolos para que deixe vir a ele as criancinhas. Porque o reino dos céus é aquele que realmente se assemelha às crianças. Veja bem, o reino dos céus não é para as crianças, porque aquele espírito que está ali pode ser milenar, mas é para aquele que se assemelha. É para aquele que se apresente a ele como se fosse uma criança. E como é que é a criança? Eu tenho 2 netas atualmente, uma já está com 6 anos, já está perdendo toda aquela graça maior que a gente sente, né? De toda aquela parte da infância, que tudo que eles fazem é uma maravilha. A criança, se o pai for atravessar uma rua com ela, não precisa ela olhar para lugar nenhum. Ela tem a certeza que o pai não vai deixar ela se machucar. Se ela tiver que pular de uma altura e cair no colo do pai, ela não vai ter medo de pular, porque ela sabe que o pai não vai deixar ela cair. A criança ela é espontânea. Eu tenho medo de perguntar para minhas netas se eu sou bonito, se elas gostam de mim, e quando pequenininha, porque elas vão dizer na minha cara mesmo, vô, você é chata beça, hein? Não gosto muito não. Quer dizer, então, ela é espontânea, e é assim que Jesus quer que nós nos apresentemos a Ele. É justamente com esse coração puro que Jesus quer que nós nos apresentemos a Ele. Um dos últimos itens que eu estou para falar aqui do Evangelho, que só me deram 4 itens, né? É justamente sobre a parábola, né? Onde Jesus compara o reino dos céus a um rei. Ele compara o reino dos céus a um rei. A um rei que quer tomar conta junto com os seus servos. E de cara trazem para ele um que lhe devia 100.000, não era centérios. Sabia que eu ia esquecer. 100.000 denários também não é. Mas aí, vamos lá. 100.000. E aí, como ele sabia, talentos, 100.000 talentos. Oh, obrigado. 100.000 talentos. Devia 100.000 talentos. E aí o que acontece? Ele sabia que o servo não teria como pagar aquele dinheiro para ele. Então, ele chama os deles e manda que venda o servo, a esposa, o filho e todos os bens dele para ele poder pagar as contas. Para ele pagar o que era devido. Mas aí o servo se joga aos pés do seu senhor e pede encarecidamente que ele tenha paciência, que ele vai pagar, mas só que naquele momento ele não pode pagar. E aí o rei se compadece daquele seu servidor, faz com que a conta já estivesse toda ela sanada, dispensa a conta e o manda embora. E o dispensa, que ele poderia ir. Mas o que esse cidadão me faz? Esse cidadão, quando ele sai da presença do rei, ele encontra um companheiro que lhe devia 100 dinheiros.
100.000 para 100. O que ele faz? Ele agarra o outro pela goela como se quisesse enforcá-lo e diz que ele vai ter que pagar até o último centavo. A mesma coisa, a mesma cena acontece. Aquele companheiro dele se joga aos pés dele, pede para que ele tenha paciência, que ele vai pagar, mas só que no momento ele não pode. Mas ele não quer saber. Ele chama os guardas, manda prendê-lo e diz que só o solte quando ele tivesse pago até os últimos centavos. Os outros companheiros, observando o ocorrido, ficam apavorados com aquilo e saem correndo para contar para o rei do ocorrido. O rei manda chamar esse servo. Quando ele chega na presença dele, ele diz: mau servo, eu não te dispensei da tua dívida, eu não perdoei a tua dívida, por que não fizeste o mesmo com o teu companheiro? E chama os verdugos e manda que ele também seja preso e que dali ele não ia sair enquanto ele não pagasse o último centavo que ele estivesse devendo. E aí Jesus nos diz que é assim que o Pai dele vai nos tratar se nós também não tivermos condições de perdoar. Se nós não tivermos também misericórdia com os outros. E aí, às vezes, eu morro de vergonha, que eu já acordo fazendo o Pai Nosso. Antes de dormir, eu faço o Pai Nosso. Aí, quando eu vou falar lá, perdoai as minhas ofensas como eu perdoo as ofensas daqueles que me ofendem, aí eu já paro. Eu tenho que me melhorar. Porque, às vezes, eu perdoo até que a pisada no meu calo seja muito grande. Me faz a primeira, me faz a segunda, me faz a terceira, mas lá na quarta eu já não resisto mais. Aí eu digo assim, realmente eu estou encaminhada. Eu sou aquele que o tijolinho está indo cada dia aos pouquinhos, mas eu ainda tenho muito que construir em mim ainda. Porque para realmente ter esse amor e fazer da maneira que Jesus nos ensina, eu acho que é muito difícil. E se nós seguirmos as bem-aventuranças, ou o Código do Monte, nós vamos ver que é um roteiro. Se nós seguirmos passo a passo, nós vamos fazer. Porque a segunda bem-aventurança nos diz: bem-aventurado aqueles que estão em dores, os aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então Jesus, ele nos mostra as aflições, ele nos mostra que nós vamos passar por muitos percalços aqui, ele nos mostra as pedras, ele nos mostra os espinhos, mas em seguida ele nos consola. Ele diz que nós seremos consolados quando adquirirmos o quê? Que é a virtude que nós vamos adquirir justamente nessa bem-aventurança. É justamente a resignação. Para na hora que eu estiver naquela situação que eu disse aqui, que quando está tudo muito bem, eu vou muito bem. Quando não está, eu já começo a blasfemar. É naquele momento ali eu entender. Quando a dor chegar, eu não perguntar mais o para quê. Eu tenho que saber por quê. O que ela quer me ensinar? Porque Deus não castiga ninguém. Não castiga mesmo. Deus é amor. Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo ele criou e deixou à nossa disposição através do princípio espiritual e do princípio material. Tudo. Mas aí nós ficamos achando que nós somos dono. Não somos dono. Jesus nos disse que vós sois deuses, podeis fazer da mesma maneira que eu faço. Mas não agora. Futuro. Futuro, provavelmente, nós podemos fazer realmente. No momento, ainda não. Nós ainda estamos a caminho. E fazer igual a Deus mesmo não vamos, porque Deus é único. Podemos fazer igual a Jesus. Podemos chegar a ser um espírito crístico. Como não? Como sim. Nós não fazemos justamente porque nós não temos fé. Nós não temos a fidelidade. Quantas vezes eu saio de casa e fico na incerteza? Será que vai dar certo? Será que não vai? No momento que eu colei o si, eu já estou demonstrando que eu não tenho fé. Eu posso abusar da minha vida? Não posso. Eu tenho o direito eu tenho obrigação de preservar o meu corpo. Mas eu não posso achar que eu não posso sair porque vai me acontecer uma coisa muito ruim.
Porque no momento que eu penso, eu estou demonstrando para mim mesmo que eu não tenho fé. A minha fé ela é muito pequenininha. Mas Jesus nos disse, né, que a nossa fé é do tamanho de um grão de areia, né? De um grão de mostarda, né? Que é a menor semente que tem. Mas que se nós regássemos essa fé, ela se transformaria numa verdura e numa árvore imensa, onde todos os pássaros do mundo viriam para ali para poder fazer os seus ninhos. Então cabe a nós pensar dessa maneira, porque nós temos todas as oportunidades. Nós somos co-criadores com o Pai. Ele é o provedor de tudo. Ele nos dá todas as chances. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E é essa a nossa parte é que nós temos justamente que saber como nós estamos fazendo. Eu disse que eu não ia falar sobre todas as bem-aventuranças, que já são 10 para as 9. Mas tem uma que eu gostaria muito de falar, que é justamente a misericórdia. Bem-aventurados os misericórdios, porque eles receberão a misericórdia. No antes desse, que ele nos fala, porque para mim, olha só, para mim poder realmente condicionar em mim a humildade e a resignação, só depende de mim. Lá na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Aí eu já vou ter a fé, eu já não vou estar mais sozinho. Eu vou acreditar em Deus, eu vou acreditar na vida, que a vida prossegue, e já vou ter a fé. Quando eu chego no bem-aventurados misericordiosos, aí eu já vou me aproximar do coração do outro. Porque eu já não vou estar mais eu sozinho, eu já vou estar com a minha fé e vou estar também com o próximo. Porque eu vou ter que ter justamente o que ele nos disse aqui da compaixão. Que a compaixão não chega a ser uma virtude, mas ela é um sentimento que nos faz realmente fazer a caridade, ela nos impulsiona. Se nós formos estudar lá a parábola do bom samaritano, e eu vou muito rápido, ele nos diz o que a parábola nos diz? Que descia de Jerusalém, um homem desceu de Jerusalém, ia para Jericó. Antes de chegar em Jericó, ele foi atacado por salteadores, que tiraram tudo que ele tinha, bateram nele, tiraram até as suas roupas. Que logo em seguida desce um fariseu, que era aquele que entendia de todas as leis, mas ele passa ao largo. Ele nem olha, como muitas vezes nós fazemos. Nós vamos por uma caminhada e vemos que tem uma pessoa ali cheia de problemas na perna, cheia de ferida. E o que eu faço? Eu mudo de rua porque eu não quero olhar para ver. De repente, porque se eu olhar para ver, eu vou tomar uma providência. E a música nos diz, né, que a gente tem que ter olhos de ver e mão de ajudar. E amar como ele amou. E é isso que nós temos que fazer, ter olhos de ver, mão de ajudar, porque não adianta também eu só ter só olhos de ver. Então desceu o fariseu, em seguida desce o levita. Se o meu chefe não fez, eu é que não vou fazer. Porque o levita ajudava também a arrumar o templo. Mas eles também não podiam se sujar, eles não podiam se macular. Porque se aquele homem tivesse morto e ele colocasse a mão, eles não iam poder fazer mais o que eles tinham que fazer. Eles teriam que voltar de novo a Jerusalém para tomar banho num tanque para poder se purificar. Eles não podiam. Então, eles passaram tudo ao largo. E passa um samaritano. Por que Jesus colocou um samaritano? Porque o samaritano das tribos era a mais odiada que tinha dos outros judeus. Eles não se entendiam, ninguém gostava dos samaritanos. E dizer isso para um judeu, olha só o que Jesus fez, né? Ele contou essa história para um judeu, que era um inimigo feroz dos samaritanos. E qual é o momento que ele faz ali a caridade? Será que é no momento em que ele pega o vinho e limpa as feridas para poder não deixar que elas viessem a inflamar? Será que é na hora que ele pega o azeite e joga para aliviar a dor, a gaze, a roupa, ele levar? Não. A caridade, o foco da caridade dele está porque ele teve compaixão. Ele olhou, viu, se compadeceu, desceu do cavalo e foi fazer a caridade. Então, justamente a misericórdia. É o que nós temos que ter, porque se nós queremos que o Pai tenha misericórdia conosco, nós vamos ter que ter misericórdia com os outros também. E quem de nós pode dizer que não tem, que não necessita da misericórdia do Pai? Nós que vivemos nos levantando e caindo. O Chico, que era o espírito que era, ele uma vez, em uma palestra que ele fez,
ele disse que todo mundo ficou assim meio parado, porque tinha momentos que ele sentia que ele se arrastava. Aí o pessoal fala, mas Chico, se você se arrasta, imagina nós todos. Aí ele disse, mas eu me arrasto sim, mas eu me arrasto para frente. E eu estou vendo que ainda tem gente se arrastando para trás. Então nós temos que perceber, nós temos que realmente objetivar, nós temos que tomar consciência do que nós estamos fazendo com todos os ensinamentos, do que nós estamos fazendo com Jesus, do que nós estamos fazendo com Deus. Porque Jesus, ele nos deixa um roteiro, que é o Evangelho. Aqui a capa eu botei porque está muito velhinho. Ele nos deixa um roteiro. Haroldo Dutra, ele nos conta que uma repórter, assim, não muito, como é que eu diria, bem conceituada, ela vira para o Carlos Drummond de Andrade e diz assim, como você identifica, não, o poema da pedra, como você classifica o poema da pedra? E ele vai e diz assim, olha só, o poema que eu escrevo é um texto que eu escrevi. E quando o texto está pronto, eu vou e entrego para o público. E fico aguardando que eles me deem o contexto, que é justamente a resposta que eles vão me dar de como eles entenderam o meu poema. Eu dou isso como um presente, como se fosse uma rosa para o público, para que eles possam me dar a resposta que eu espero de como eles interpretaram o meu poema. Essa interpretação quem tem que fazer são eles. E aí a gente pergunta, isso aí é para reflexão, né? Que resposta Jesus nos deixou o Evangelho, já pelas mãos de Kardec nos chega o Evangelho, há mais de 180 anos atrás. Como eu disse lá no início, ele passa encarnado entre nós só uma vez, mas passou, há mais de 2000 anos atrás. E que resposta nós estamos dando para ele? Porque sabemos que não conseguimos realmente fazer ainda, sabemos. Mas como é que se vê o bom espírita? É aquele que faz de tudo para modificar os seus erros. É aquele que hoje quer ser melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje. Não é assim que nós vemos um bom espírita? Então, eu acho que a vontade, aí nós vamos perguntar, mas será que eu tenho essa vontade toda? Tenho sim, porque eu não sou eu. Às vezes, até eu mesmo, entende? Que ainda pego me confundindo se eu sou o corpo ou se eu sou o espírito. Eu sou o espírito. O corpo é só indumentária. É uma roupa velha que eu vou deixar quando desencarnar. Então, o que é do espírito? Do espírito é a inteligência, é a vontade, são as obras que nós praticamos, o bem que nós tivemos condições de fazer aqui. Eu não tenho que fazer todo o bem, eu tenho que fazer todo o bem que é possível fazer, dentro do meu desenvolvimento, dentro da onde eu estou na elevação espiritual, que eu sei que todos nós sabemos que leis das sociedades são leis passageiras. Agora, as leis do Cristo, de Deus, queiremos ou não, elas são imutáveis. E nenhum de nós vamos escapar a nenhuma delas. Todas as leis deles são imutáveis. Então nós temos que desenvolver? Vamos ter que se elevar sim, vamos ter que crescer sim, vamos ter que um dia chegar a ser um espírito puro. Ah, porque eu não gosto dessa história de reencarnação. Teve uma rainha lá, que eu não lembro qual foi o ano, eu acho que o nome dela era Teodósia, ela tenta acabar com a reencarnação. Ela pede para o esposo que ele fizesse um decreto para que fosse abolido a parte da reencarnação, porque ela tinha medo e ela sabia que através da reencarnação ela poderia voltar como uma escrava, e isso para ela era inconcebível. Vai se mudar isso? Não. É através das reencarnações, justamente, que nós vamos nos elevar, que nós vamos nos melhorar e vamos chegar a ser esse espírito puro que todos nós tanto desejamos, que é justamente a nossa salvação. Nós estamos procurando a nossa salvação, nós estamos procurando a nossa felicidade. E o que é essa nossa salvação? É construir o reino de Deus dentro de nós, porque nós ficamos achando que Deus está muito longe, que Jesus, meu anjo da guarda, está aqui do meu lado.
Eu não converso toda hora com ele porque eu não quero. Porque eu esqueço que eu tenho um mentor, e Deus também não está lá longe, Ele está aqui junto de nós também. Então, o que nós temos que fazer é justamente pegar todos esses nossos conhecimentos e colocar em prática. Seguir amando, que é o que nós viemos fazer aqui. Deus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, mas que nós temos que amar. Amar a todos, até os nossos inimigos, os malfeitores. Lamennais, aqui, em uma dos estudos dele, ele diz que nós temos até que colocar a nossa vida em risco pelo malfeitor. Olha só. Que se tiver condições de salvar, que nós temos que salvar. Porque nós poderemos estar salvando uma alma que vai encontrar um caminho mais à frente e vai ser um grande, até amigo meu pode ser. Então, o que eu queria, esse era o recado que eu tinha para deixar aqui para vocês hoje. Eu quero primeiro agradecer à casa pelo convite, agradecer por essa oportunidade de trabalho, agradecer a Deus em primeiro lugar, a Jesus pela presença dele, através da espiritualidade amiga dos benfeitores da casa, dos mentores da casa, que nos apoiem, que permite que nós possamos até esquecer, mas a palavra vai vir na hora de sair. Então, eu quero agradecer isso e quero agradecer também, né, aos senhores encarnados que aqui estão e os desencarnados também, que tiveram essa paciência e essa caridade de me ouvirem nessa noite, nessa quinta-feira. Quarta? Ah, é quarta. Muito obrigado a todos vocês, tá?